Bem, o ano era 2005, mais precisamente final de ano de 2005. Eu, eu tinha comprado vários equipamentos, eu tinha investido alguma coisa na área de guitarras e pedais e tudo mais, pianos, essas coisas. E nessa época eu morava onde hoje é a minha escola. E eu lembro de ter montado, a gente estava entrando em época de férias, eu montei em uma das salas de aula todo o meu equipamento e começaram a surgir algumas ideias. Nesse momento eu tinha muita amizade com alguns músicos aqui da cidade e as composições foram acontecendo, né? Essa primeira faixa, Lost in a Dream, foi na verdade o tema principal, eu diria, que veio na minha cabeça, né? E esse tema eu pedi para o meu amigo Borba gravar. Ele era pianista, acordeonista e foi meu professor de piano também. E infelizmente o Borba nos deixou alguns anos atrás. Ele tragicamente tomou um tombo na sua casa, bateu com a cabeça e faleceu. E ele havia gravado essa faixa para mim com muito carinho, e eu guardo essa faixa com muita alegria. Bem, aí começa realmente a surgir uma ideia de ter algumas faixas, né, para serem gravadas. Como eu falei, eu tinha alguns amigos músicos aqui, na verdade não necessariamente aqui da cidade, mas de uma cidade vizinha, músicos com experiência, estudados, né? Um chamava-se Rômulo P. e o outro Marcos, que era chamado no meio musical de Marcos Frangão. Esses dois músicos eu convidei, por serem amigos, para estarem aqui comigo e a gente fazer um som, vamos falar assim, um som autoral. E não tinha nome isso aqui, só era uma sequência de acordes. Eu estava estudando muito jazz nessa época, me envolvendo, tentando entender a harmonia do jazz. E aí eu entrei naquele negócio do que nós chamamos 165, né? 1625, e comecei a trabalhar em cima disso. E como o Rômulo e o Frangão, eles eram muito mais do background, assim, do rock, do hard rock, etc. O Rômulo falou: nossa, isso aí é acorde pra caramba. Como que fala acorde pra caramba em inglês, né? E, na verdade ele usou um palavrãozinho na hora. Eu falei, em inglês seria então Hell of Chords. E surgiu essa música Hell of Chords. O interessante é que nós fizemos, eu achava que isso aqui seria uma faixa assim, uma música de trabalho, seria uma música muito preponderante, né? Nós gravamos, claro, essa música tem bateria também, nós convidamos o Guilherme daí para gravar essa bateria, que ficou muito bom. O piano foi gravado pelo Borba também, então nessa faixa nós temos piano do Borba, eu tocando guitarra, o Rômulo tocando guitarra, o Frangão tocando contrabaixo, o Guilherme tocando bateria. E gravei as vozes, tudo mais. E não deu em nada, na verdade a gente nunca nem conseguiu fazer uma turnê de verdade, de nada disso. Para minha surpresa, essa música veio a ter algum impacto no meu canal, O Sonho Garagem de Peso, que foi a primeira música minha que eu usei numa trilha de abertura, na vinheta de abertura do canal, né?
Bem, com a composição de Hell of Chords, a ideia de Lost in a Dream já está existindo ali, nós estávamos juntos e, na verdade, o Frangão e o Rômulo me motivaram muito. Eles falaram: você tem essas ideias, você conhece essas coisas, você domina muito bem a língua inglesa, então por que você não faz aí mais composições, né? E eu tinha algumas ideias em mente, sim. Quem veio logo depois a ser meu grande mestre no piano, que me ensinou tudo que eu sei, foi o meu querido Gogô, que inclusive aqui no meu canal, temos aí um documentário que eu fiz sobre o Gogô chamado Mestre Valente, que eu recomendo que quem esteja ouvindo isso aqui que eu estou falando, assista o Mestre Valente, que vai entender muito melhor essas coisas. O Gogô, ele uma vez me falou: é impossível você hoje em dia fazer uma composição nessa área do jazz, da bossa nova, etc., que não soe em algum momento como algum tipo de plágio, porque essas melodias todas elas já foram amplamente estudadas, trabalhadas, então sobra pouco espaço para você fazer algo efetivamente criativo. As composições, as ideias que estavam na minha cabeça, elas estavam naquele momento muito mais embasados na melodia e na levada, vamos falar assim como a gente fala na música, na levada da música mais assim pop, mais eu chamaria até de pop mesmo, né? Ou aquele rock um pouco mais assim balada, né? Rock balada, né? No meu caso, assim, vamos dizer da música Thank You do Led Zeppelin, por exemplo, coisas assim desse jeito. Eu até citei a música Thank You porque é uma das minhas favoritas da Led Zeppelin. Mas surgiu um outro lado também, que foi a ideia que eu tive de fazer um caminho oposto. Dizem que o Led Zeppelin pegou muito tema de blues e transformou em rock nos anos 60. E eu tive a ideia de pegar alguns temas do hard rock, de que nós éramos fãs, tanto eu quanto o Frangão e o Rômulo, e transformar esses temas como se fossem apenas vinhetas de abertura e fazer uma sequência aberta de improviso, com o que nós chamaríamos no jazz de changes. Então você tem uma sequência de acordes e em cima desses acordes você improvisa. Essa faixa, Black Dog, ela é na verdade exatamente isso. Ela é a música Black Dog do disco Led Zeppelin Four Symbols, apenas com uma abertura, e na sequência passa a ser uma sequência de improvisos em cima da minha ideia. Aqui eu procurei uma coisa assim, um pouco assim, Mississippi Delta, com slide guitar, coisas assim. I'm gonna take you, baby, way down this line. Bem, aqui nós chegamos novamente em mais uma faixa de minha composição, né? Down the Line. Eu acredito que, na verdade, musicalmente, por se tratar de arte, né, pintura, música, coisas assim,
Na verdade, essas coisas já estão embutidas em nós, já estão assim, debaixo da nossa pele, como diria Frank Sinatra, né? I've got you under my skin. E eu tenho em mim esse estilo musical que é o chamado funk, groovy, né? Esse funk dos anos 70 é uma coisa que me chama muito a atenção. Não adianta, isso daí é uma coisa minha. Aqui no Brasil, eu sou muito fã, gosto muito do som do Ed Mota nesse sentido, né? Eu acho que o Ed Mota ele faz isso de uma forma muito profissional, muito boa. Ele sabe realmente compor e não fica chato, é a minha opinião, né? Eu acho que o trabalho dele realmente é muito bom. E essa aqui foi a minha composição, vamos dizer, na minha vida, né? O que eu deixei nessa vida. Não sei se um dia eu vou compor alguma outra coisa nesse sentido, mas essa aqui foi a minha composição, foi o meu funk, né? Claro que hoje em dia a gente fala funk, muita gente, a primeira coisa que pensa é essa. Estou aqui no meu canal, acho que posso me dar a liberdade de falar como eu quiser, né? Então, quer dizer, as pessoas já pensam essa porcaria, nesse lixo musical que surgiu aí, sei lá quantos anos atrás, surgiu alguns anos atrás, aí nesses bailes terríveis de pessoas envolvidas com tudo que é mais ilícito na sociedade, né? Mas o verdadeiro funk não tem nada a ver com isso. O verdadeiro funk, ele é esse groove, né? Esse balanço, essa coisa aí. Como eu falei, eu tinha um equipamento bom na época em termos de guitarra. Eu gravei essa faixa usando uma guitarra acústica que eu tinha, Ibanez, muito boa, a F75, usando um pedal de reverb e um outro pedal de wah-wah. Então foi assim que eu consegui esse som de guitarra aí, bem reguladinho, porque a guitarra acústica ela pode dar microfonia. Então regulei bem, fiz bem feitinho no estúdio e ficou bem, modéstia à parte, ficou bem feitinho esse conceito de guitarra. Depois entra lá contrabaixo e tal. Eu acredito também que em termos de voz, aqui é uma um dos meus melhores momentos de gravação de voz. Quem me conhece sabe, eu tenho muito problema de nariz entupido, de falta de ar, esse tipo de coisa. Sempre tive isso, é de família na verdade, não sou só eu. E então cantar é uma coisa que eu não me sinto muito confortável em fazer. Talvez até por isso que o piano eu terminei abandonando totalmente as cordas, a guitarra e tudo mais, e fui direto pro piano, porque no piano eu consigo fazer um bom trabalho sem precisar colocar a voz, né? Mas aqui eu acho que a minha voz até que resolveu. Quem tiver aí paciência, claro que nós temos aí no canal todas as faixas individuais para vocês poderem ouvir a faixa inteira, sem meus comentários em cima, etc. Quem tiver aí paciência de pegar a letra, entender melhor o que a letra está dizendo, também não é nada demais. Eu terminei escrevendo muita coisa em cima de clichê, né? Aquilo que eu chamo de quarta cópia carbonada, né? Na nota fiscal, né? Então, na verdade, é aquele vai e volta, né? Então são aquelas letras que começaram lá no blues, passaram pelo hard rock, e quando você vê, você está copiando de alguma forma, mesmo que inconscientemente, não é nada demais, tá? Essa é a faixa Down the Line.
Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal. Eu sei, esse é o bordão que eu uso em outro canal, não é aqui. Mas esses são os fenômenos, né? Existem até alguns artistas, compositores, músicos que, na verdade, se incomodam quando a sua música fica associada a certas coisas, né? Led Zeppelin parou de tocar Stairway to Heaven, por exemplo. Pediram para o Tom Jobim tocar uma vez Garota de Ipanema, ele respondeu: você sabe que eu fiz 430 outras músicas também além dessa, né? Talvez eu poderia ficar um pouco chateado, porque eu fiz essas composições, eu preparei esse material com a intenção de ser um disco, de ser reconhecido artisticamente. Naquela época, isso não aconteceu, e aí 15 anos depois, a faixa Crazy Little Train se transforma em uma explosão que todo mundo acha a faixa muito boa, maravilhosa, e fico muito feliz por isso demais, mas acharam a faixa legal porque ela está vinculada à vinheta de abertura do meu canal O Sonho Garagem de Peso. Então, na verdade, são os fãs dos ônibus antigos, os fãs dos caminhões antigos, e que passaram a ouvir essa música na abertura de todos os vídeos, né? E aí passaram a gostar da música. Uma coisa puxa a outra, isso não me incomoda de jeito nenhum, só me deixa feliz. Para mim o reconhecimento chegou de alguma maneira, porque se a música não prestasse, não ia adiantar nada estar ligado a um vídeo legal que as pessoas não iam gostar da música. Se gostam é porque reconheceram que é um bluesinho bem razoávelzinho esse daqui, sim. A situação foi a seguinte: a primeira, eu gosto até de encarar o canal Sonho Garagem de Peso como se fossem temporadas, né? Então, na temporada 2017, eu estava aprendendo a mexer com o YouTube, não fazia a menor ideia como era isso. Quando eu comecei a entender alguma coisa, fiz uma vinheta de abertura. Começou só com uma foto nas primeiras vezes, mas depois virou efetivamente uma vinheta. Eu comecei a usar músicas diversas e o YouTube começou a me cortar os vídeos, suspender. O vídeo não passava em celular, por questões de direito autoral. Aí em casa surgiu essa ideia: por que você não usa suas próprias músicas, já que você é compositor e tem várias músicas aí que estão gravadas, estão aí no computador, é só usar. E aí, lá naquele primeiro momento, eu usei a música Hell of Chords, que nós já passamos por ela, já conversamos sobre ela aqui. Em algum momento eu quis fazer uma nova vinheta e quis usar outra música para você usar Crazy Little Train, e parece que Crazy Little Train marcou mais, ficou mais firme. Essa música passou a ser usada e muitos de vocês me pediram, então já faz algum tempo que essa música eu disponibilizei nesse canal para quem quisesse baixar. Enfim, hoje em dia não dá para segurar isso daí, né? A pessoa pega mesmo a música e pode usar, pode ouvir, pode fazer o que quiser. A ideia aqui não é vender nada, é só compartilhar. Só de saber que vocês estão ouvindo já me deixa muito feliz, tá? Mas foi um blues que eu fiz, em que nesse blues eu toco piano, toco uma guitarra e eu faço o vocal. E aqui nós temos também o Rômulo tocando outra guitarra e nós temos o Frangão tocando o contrabaixo. Então essa foi Crazy Little Train, que eu tenho usado bastante essa música nos vídeos.
uma determinada área do jazz, um estilo de tocar jazz, nós temos uma questão que é o que nós chamamos de esconder o tema, né? E nessa nossa releitura, vamos chamar assim, de Black Knight, do Deep Purple, o que nós fizemos foi isso, foi esconder o tema. Eu tive ali no riff de Black Knight, né, que a maioria de vocês já conhece, eu harmonizei o riff em acordes no piano. E eu mostrei esses riffs harmonizados para o Rômulo e falei, você reconhece que música que é? E ele não reconheceu a princípio. Aí eu cantei, né, com a boca, enquanto eu tocava os acordes, e aí ele percebeu do que se tratava, ele achou interessante. Falei, então isso daqui você vai apresentar. Então ele que faz aqui a guitarra solo, ele que apresenta esse tema, e eu estou tocando piano nessa nossa versão de Black Knight. É claro que nós fomos gravando, vocês vejam na faixa anterior, Crazy Little Train, aconteceu uma situação interessante que, para começar a gravar, o rapaz que era o engenheiro de som do estúdio, ele soltava o metrônomo usando o piano, né? Então aquele tan 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 tan, aquilo ali foi o metrônomo. Mas eu achei que ficou tão interessante que eu pedi para ele não cortar, e ficou esse metrônomo, ficou na gravação propositalmente, né? Aqui na faixa Black Knight a gente trabalhou um pouco mais solto em cima de tudo isso, mas foi efetivamente também uma coisa muito boa, que deu um excelente resultado, e conseguimos gravar da mesma forma. Também uma faixa sem vocal a gente conseguia gravar nesse primeiro estúdio que a gente estava fazendo, que era na verdade um estúdio caseiro de um conhecido nosso aqui de São Roque, e foi tudo bem nesse sentido. Fizemos essa faixa. Eu estava em um momento de transição, eu diria, um momento híbrido entre guitarra e piano. Nesse momento eu ainda estava envolvido com guitarra, eu ainda formava às vezes algumas bandas em que eu tocava guitarra, mas sempre o piano, o som do piano, o som do órgão, aquele som Fender Rhodes, essas coisas, isso daí me chamava bastante, né? Era o que eu estava querendo também fazer, né? E até por ser fã de Pink Floyd, Richard Wright em si já era uma figura dentro do Pink Floyd, uma figura de quem eu gostava bastante, uma pessoa que me chamava atenção, um jeito assim um pouco mais tranquilo, humilde, uma pessoa que não era muito de aparecer na banda, e eu gosto disso, eu gosto da pessoa que faz mais do que fala. Então eu já tinha essa natural tendência de ter como ídolo musical pessoas mais assim ligadas às teclas, né? E essa foi a nossa versão de Black Knight da banda Deep Purple, uma banda de que eu sou fã, eu adoro o trabalho deles, Highway Star, demais, enfim, todo o disco Made in Japan, tudo aquilo ali Machine Head, que é o Made in Japan, é a turnê do Machine Head, né? É fantástico. Espero que vocês tenham gostado dessa faixa também.
O Rômulo me falava categoricamente que ele detestava com todas as forças jazz, Tom Jobim, essas coisas pelas quais eu sempre fui apaixonado, na verdade. Então talvez a única maneira de fazer esse trabalho dar certo em termos de improvisos e tudo foi realmente a proposta de utilizar temas que viessem do hard rock. Agora, quem em sã consciência pensaria, né, na faixa Children of the Grave do Black Sabbath se transformar em alguma coisa que pudesse ser utilizada como uma peça para você improvisar como jazz? É muito difícil. E eu acredito que de tudo que nós gravamos nesse disco, essa tenha sido a faixa que ficou assim, que foi uma faixa que não atingiu o mesmo grau das demais. Eu creio que nessa questão assim da, como eu chamaria aqui, releitura das faixas, a faixa Children of the Grave não chegou no mesmo naipe, por exemplo, de um Black Dog. Eu ainda acho que Black Dog foi a melhor escolha ali, aquela questão só de retardar o tempo do riff, mas eu toquei o riff com muita clareza, né, em Black Dog. E aí qualquer pessoa que conhece a faixa talvez imaginaria que na sequência viria a linha de vocal, né, como era de se esperar. E ao invés de vir a linha de vocal, entra um super órgão Hammond ali e começa a tocar aquele slide guitar. Ali eu achei que realmente deu certo, foi uma coisa que deu certo. Children of the Grave eu acho que não deu tão certo. Nós conseguimos o ambiente escuro que nós queríamos para a faixa. A gente deu essa escuridão para a faixa, uma coisa um pouco, eu chamaria de nervosa. Você, né, se sente incomodado com essa música. A ideia era essa mesmo, né? Uma coisa que não te deixa relaxar, não te deixa descansar. Essa sequência dos acordes e tudo mais. Agora, ela se torna muito rapidamente repetitiva, na minha opinião. E aí fica um pouco difícil você fazer bons improvisos em cima disso. É pelo menos a sensação, a opinião que eu tive sobre Children of the Grave, especialmente ouvindo hoje em dia. De alguma maneira, eu terminei voltando para essas músicas através do canal O Sonho Garagem de Peso, novamente. E foi isso que nós conseguimos fazer. Eu acredito que o outro desafio foi com Paranoid, né? Conseguir transformar Paranoid em uma faixa usável para o jazz, né? Uma sequência de 3 acordes e tudo mais. Então a escolha nesse caso foi fazer uma cabeceira para a música, que chegou até essa ponte, né? Que é a ponte da sequência de Dó, Ré e Mi. Depois dessa sequência da ponte, a música é como se ela fosse cortada e entra então um changes de acordes, e a gente tenta mudar um pouco a vibração da música com o piano, com tudo que acontece ali. E eu acho que funciona até certo ponto, né? Mas claro que essa sequência de improviso termina descaracterizando totalmente o estilo original da música, né?
pouco a pouco no canal Sonho Garagem de Peso, alguns podem estar assistindo isso daqui, ouvindo esses meus comentários, sem entender direito porque eu estou falando tanto do Sonho Garagem de Peso. Bom, em primeiro lugar, essa sequência de vídeos aqui sobre Lost in a Dream, sobre essas músicas, só está acontecendo devido ao canal Sonho Garagem de Peso. Eu acredito que jamais eu faria tudo isso se não fosse pelo canal. No Sonho Garagem de Peso, eu terminei tocando uma vez uma música e várias pessoas pediram para ouvir mais, gostaram de me ouvir tocar mais e tudo mais. E aí eu disse, eu não posso, no canal que vai falar sobre ônibus e caminhões, etc., veículos pesados, manutenção, diesel, eu não vou ficar tocando piano aqui que vai desvirtuar o canal. Então eu convidei as pessoas do Sonho Garagem de Peso para virem para cá e aqui acompanhassem o meu lado artístico, o meu lado ligado à música e ao piano. E ouvindo essas faixas, evidentemente as pessoas vão perceber que em alguns vídeos essas faixas foram usadas, né? Nós trabalhamos com elas. Bem, aqui nós chegamos em mais uma dessas composições minhas, né? Nesse caso, apesar de Out on Tiles ser também o nome de uma música do Led Zeppelin, essa música não tem nada a ver com Out on Tiles do Led Zeppelin, tá? É só uma coincidência de títulos, porque é uma expressão idiomática britânica. Essa expressão idiomática britânica significa assim, de fogo, né? Quer dizer, bebendo muito, né? Aqui eu dou um pouco assim de vazão para esse lado mais britânico, assim, mais essas histórias inglesas. Foi escrito e gravado com isso em mente. Como eu tive a felicidade de ter morado na Inglaterra, ainda no final da minha adolescência, o sotaque inglês, o jeito de falar londrino é uma coisa que ficou muito marcada em mim até hoje. Quando eu falo com algumas pessoas, eu sei que o meu som é bem diferente do que normalmente as pessoas escutam outras pessoas falando inglês aqui no Brasil, né? E existe até quem se incomode um pouco com o meu sotaque, mas isso daí eu acho que é mais dor de cotovelo do que qualquer outra coisa. Então, Out on Tiles é uma faixa que eu gravei cantando com esse sotaque. Eu estava sóbrio, mas é mais ou menos como se eu não estivesse no momento que eu estava gravando isso. Essa é mais uma dessas faixas que foi utilizada aí algumas vezes já em finalizações de vídeo no canal Sonho Garagem de Peso. Eu acredito que é um riff legal, um riff que eu fiz, né, na guitarra. É mais uma dessas coisas, se eu tiver que tocar isso hoje, eu vou ter que ir lá estudar e meio que tirar a minha própria música, porque eu não lembro como foi que eu fiz isso. E também, se alguém ouvir isso e falar, mas eu já ouvi alguma música que parece com isso, é exatamente aquele tópico que eu falei ainda há pouco, né, sobre o gogô, dizendo que é muito difícil hoje em dia você gravar uma coisa que fique totalmente original. Essa música não é releitura de nada, mas ela é, claro, produto de tudo que eu já ouvi ou tinha ouvido até aquele momento, né? Então é bem provável que se encontre aí no mercado fonográfico outras músicas que lembrem bastante Out on Tiles.
Bem, Moving On é outra composição minha e, na minha opinião, é uma dessas composições que a introdução termina ficando até melhor do que a própria música. Eu sempre gostei de introduções assim marcantes, introduções que tivessem um impacto, um efeito especial. Eu sou muito fã de Johnny Alf, um grande pianista brasileiro. Ele tem uma música chamada Outros Povos, que tem uma introdução que eu acho muito emblemática assim também. E interessante que no momento que eu gravei Moving On, eu ainda não conhecia esse disco que tem a música Outros Povos, do Johnny Alf. E hoje em dia, comparando, eu vejo que tem muita similaridade nesse sentido. Uma introdução, uma cabeceira totalmente fora do que vem a ser a música na sequência. Bem, eu sempre fui uma pessoa muito romântica e sempre gostei de músicas que contassem alguma história e que de alguma maneira levassem para uma dimensão assim um pouco mais de reflexão e tudo mais. Moving On foi uma música gravada com isso em mente, né? Moving On significa em inglês, né? Ir adiante, né? Assim, indo adiante, né? Indo em frente, né? E é um pouco assim a proposta talvez da música. Mais uma faixa que já usei algumas vezes, né, no canal Sonho Garagem de Peso, tentando me livrar dos problemas dos direitos autorais, né, e dando assim acho que são três coisas. De um lado eu me livro do problema dos direitos autorais, de outro lado eu tenho uma variedade maior de canções a serem utilizadas, além daquelas da biblioteca de áudio de YouTube. Em terceiro lugar, também fica um pouco uma pitada de alguma coisa mais minha dentro do canal. Aí, modéstia à parte, né? Nenhum canal do YouTube que eu conheço, as músicas utilizadas no canal são as músicas escritas e gravadas pela própria mente criativa do canal. Então, eu me sinto bem fazendo isso, sim. Tá? Essa é a faixa Moving On, que também já apareceu algumas vezes aí. Bem, aqui a gente começa a chegar no final do disco, né? By My Side foi, na verdade, incrivelmente, foi a primeira música que eu escrevi para tudo isso. Eu tinha essa música escrita já há alguns meses, né? Antes de começar o projeto todo, eu já tinha escrito By My Side. E é mais uma balada romântica, super balada, né? Isso aqui não tem nem o que falar, é pop balada mesmo, né? Totalmente romântica. Eu escrevi isso aqui tocando violão, foi surgindo a ideia, né? Aquela história do You would be by my side. Surgiu essa ideia aí. E eu fiz essa música e ela ficou guardada na gaveta. Quando a gente se reuniu,
aí que foi surgindo tudo isso que eu contei para vocês hoje, né? Foi surgindo a ideia do Lost in a Dream, Hell of Chords, Crazy Little Train, aí as músicas que a gente decidiu fazer a releitura. Aí eu falei, olha, eu tenho mais uma aqui, eu tenho By My Side também, né? Toca aí pra gente ver. Quando eu toquei, eles falaram, uma balada boa, né? Vamos ver o que a gente faz. Eu acho que todos nós concordamos na época que o meu vocal não ficou bom. Eu acho que eu já estava um pouco cansado, a gente já estava alguns meses gravando, né? Todo mundo, cada um com sua profissão fora da música, né? Então você tinha que achar um momento para poder ir, então era mais de final de semana. A gente já estava meio assim, querendo acabar logo. E nisso eu acho que o vocal não ficou tão bom no By My Side. Gravamos, né? E eu coloquei aqui para vocês as faixas na ordem que eu gostaria que se isso daqui tivesse sido feito em disco, se tivesse saído um CD, que na época não saiu, né? Hoje em dia é fácil, eu consigo fazer o CD na hora, ninguém mais faz CD, né? Mas isso daqui, se fosse para ter virado um disco, como era na época, essa aqui seria a sequência. Para quem é mais novo, acho que não consegue nem entender esse conceito que eu estou falando, porque as pessoas hoje em dia só escutam músicas soltas, né? Ninguém mais escuta um disco inteiro. Mas para quem é mais antigo, se lembra que para nós era muito importante ter um disco inteiro e saber qual era a primeira faixa, qual era a segunda. Inclusive eu sou da época de pensar, essa aqui é do lado A, essa daqui é do lado B, né? O lado B começa com essa faixa, esse tipo de coisa. E na minha cabeça eu achava que o By My Side tinha que ser o final do disco, assim, para dar esse arremate, apesar de ter sido a música mais antiga de todas elas. E eu agora nem vou falar na próxima música, eu vou deixar vocês ouvirem Closing Curtains, que, modéstia à parte, me dá muito orgulho. Closing Curtains, eu gravei todos os instrumentos em Closing Curtains, eu voltei no estúdio e fiz sozinho essa música. Espero que vocês gostem desse instrumental.